Aonde você estiver cultuando conosco, a presença de Deus está com você. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Eu creio que Deus te acompanha. Vai passar, essa crise vai passar, esse isolamento vai passar, e nós marcaremos um grande culto para adorar o Senhor. Aleluia, Deus. Atos capítulo de número 1. Glória a Deus. Atos capítulo de número 1, verso 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. A promessa é do Pai, mas quem libera é o Filho. Eu acho que você está em casa, já pegou, né? A promessa é do Pai, mas quem disse foi o Filho. Eu vou ler de novo para você entender isso aqui, ó. Estando com ele, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, Jesus: de mim vocês ouviram essa promessa. A promessa é do Pai, mas quem diz é Jesus. Há uma promessa do Pai para você, e Cristo Jesus está te dizendo que o Pai tem coisas grandes para você, e vai virar essa nossa situação. Dá um amém aí, você que está online conosco. Verso 8, olha o verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo de número 8, a partir do verso 1. Preste atenção nessa palavra. Olha o que diz a Bíblia. E também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão, e fez-se naquele dia, no dia da morte de Estevão, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Espírito Santo, essa é a tua palavra. Fala conosco, Deus. Precisamos te ouvir, Pai. Pai, em nome de Jesus, fala conosco que estamos aqui no templo. Fala com a tua igreja que está online, os teus filhos assistindo esse culto. Senhor, libera uma palavra para nós. Libera uma palavra ao nosso coração. Senhor, eu te peço que acesse os lugares mais escondidos do nosso entendimento e põe para fora tudo aquilo que nós por nós mesmos não podemos acessar. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você que está online, dá um amém aí, você que é crente, mas aquele amém em caixa alta, para o povo ver que tu é pentecostal. Preste atenção nisso aqui. Escute isso. O Senhor Jesus morreu. Os discípulos se dispensaram e ficaram aguardando, muito temerosos. Uma notícia corre que o corpo dele é roubado, mas na realidade ele ressuscita no terceiro dia, segundo o texto, no domingo pela manhã. O capítulo 20 do Evangelho de João diz que Jesus aparece a mais ou menos 120, alguns crentes reunidos na casa de um dos irmãos.
A Bíblia diz que ele passa pela parede. Não me pergunte como. O corpo dele é um corpo ressuscitado. Ainda não é um corpo glorificado, mas é um corpo ressuscitado. Ele agora está com um corpo imortalizado. E ele por 3 vezes libera a paz àqueles que estão no ambiente. Perceba, escute isso. Eles estão vivendo um momento de muita angústia, igual nós estamos vivendo. Há 2020 anos atrás, aqueles 11 homens que haviam se acostumado durante 3 anos e meio ter a presença de Jesus, do dia para a noite eles perdem a presença do seu mentor, a presença do seu mestre. Eles estavam acostumados a milagres, eles estavam acostumados a maravilhas. O que não dizer de Pedro, onde um dia Jesus é cobrado a pagar os impostos. Ele diz para Pedro: Pedro, joga a vara de pescar e o primeiro peixe que vier, vai vir na boca um start, você paga o meu imposto e o seu. Imagina os discípulos, que lá em Mateus diz que ele compartilhou com eles poder, e eles saíram pelas aldeias, e eles voltaram dizendo: mestre, até os espíritos maus nos obedecem. E Jesus diz para eles: não se maravilheis com isso, vocês vão viver coisas muito maiores. Você imagina a dor daqueles homens que estavam junto com Jesus na casa de Lázaro, quando Marta e Maria mandam chamar, e eles acompanham agora a ressurreição de alguém que já estava há alguns dias morto. Tudo isso é muito poderoso, tudo isso é muito forte. Imagina a cabeça daqueles homens. São 3 anos e meio de um intensivo evangelismo, de uma escola de discipulado muito poderosa. São 3 anos e meio de um discipulado muito forte, de viver coisas grandes, de viver milagres, de ver o sobrenatural. E do dia para a noite, tudo isso acaba. Os discípulos de Jesus não só perderam apenas a liberdade, como eu e você perdemos. Esse vírus, o Covid-19, esse vírus invisível, ele tirou só a nossa liberdade. Dos discípulos, a morte tirou a liberdade e tirou a vontade de continuar. Mas na ressurreição de Cristo, quando Cristo encontra eles estão tão perturbados, que diz a Bíblia que Cristo libera a paz sobre a vida deles 3 vezes. Ele diz: deixo-vos a paz, deixo-vos a paz, deixo-vos a paz. Eles então entendem que é o mestre. E a Bíblia diz que depois que eles entendem que é o mestre, a Bíblia diz que Jesus sopra neles o Espírito Santo, devolve a eles, retorna a eles. E se você ler o texto, o Espírito é com E maiúsculo. A gente está falando, não está falando do Espírito humano, está falando do Espírito Santo. Deus devolve a eles, Cristo devolve aos discípulos a ligação com Deus. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Cristo vai passar 40 dias com eles. Esses 40 dias vai servir para Deus fazer uma recapitulação de tudo aquilo que ele havia ensinado, de tudo aquilo que ele havia dito. São só 40 dias. Eles não têm muito tempo, eles têm apenas 40 dias. Nesses 40 dias, Jesus vai aparecer várias vezes a eles e dar a eles orientações. Enquanto Jesus vai aparecendo, diz o texto bíblico no capítulo 16 de Marcos, diz o texto de Mateus, de Lucas também, que nesses 40 dias eles continuam fazendo o ide de Jesus, mas eles estão fazendo o ide apenas em Jerusalém, não podem sair de Jerusalém. Eles estão presos na sua casa, eles estão também vivendo um período de isolamento. Olha isso, os discípulos estão vivendo em isolamento. Diz a Bíblia que no 40º dia, no último dia, Jesus aparece para eles no monte. E Jesus então vai dar uma palavra para eles dizendo o seguinte, nós acabamos de ler aqui agora.
Jesus vai lembrar eles dizendo: ó, o meu Pai fez uma promessa. Deixa eu ler, isso é muito poderoso. Eu tenho que ler de novo para você que está aí online me ouvindo, para você que está acompanhando esse culto aqui conosco. Ó, olha o capítulo 1 de Atos, verso de número 4, olha o que ele diz, ó. E estando com eles, Jesus estava com eles. Eu tenho a autoridade de Deus para falar para você que está em casa, que Jesus está com você, aleluia. Jesus está com você, querido. Jesus está com você, como está conosco aqui. A igreja está fechada, não tem ninguém, mas nós sabemos que a presença do Espírito Santo de Deus está aqui, e é isso que nos alegra. Então olha o texto, ó. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Eles estão vivendo a quarentena também deles, estão presos em Jerusalém, mas isso tem um motivo. Olha o que ele está dizendo: mas que esperassem a promessa do Pai. O Pai fez uma promessa e mandou com que o Filho comunicasse essa promessa. O Pai fez uma promessa, e quem comunica essa promessa é o Filho. Existem muitas promessas do Pai para nós, existem muitas coisas do Pai para nós, e quem vai te comunicar tudo que o Pai tem preparado para você é o Filho. O Filho é o mediador, o Filho é o regenerador, o Filho é aquele que reconcilia, o Filho é aquele que nos honra e nos abençoa. O Filho vai comunicar as coisas do Pai a você que está em casa. Qual é a promessa do Pai? Ele está dizendo, ó, o Pai disse: e vocês ouviram de mim. Olha Jesus falando. Qual é a promessa? Recebereis poder ou virtude do Espírito Santo. Eles não vão receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo eles já receberam quando Jesus sopra sobre eles. Só que eles estão em quarentena, eles estão presos, eles ainda estão temerosos. Então o que eles precisam? Eles precisam de poder. É isso que eles precisam, poder. E é isso que eu preciso, é isso que você precisa para passar por esse período de isolamento. Nós precisamos de poder do Espírito Santo de Deus para passar por essa quarentena de cabeça de pé, de cabeça erguida, sabendo que o Deus dos exércitos peleja ao nosso favor. Aleluia, glória a Deus. Verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que vai vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqui que eu queria liberar uma palavra de Deus para você. Tudo que os discípulos viveram, tudo que os discípulos passaram, tinha um propósito. Qual era o propósito disso? Eles deveriam ficar em Jerusalém. Jerusalém era o reduto, Jerusalém era o QG daqueles 120, quase 120 crentes. Eles não podiam sair dali. E por que eles não podiam sair dali? Porque o que esperava eles, se eles fossem sem receber a promessa do Pai, eles não suportariam. Então o Pai está dizendo para eles: tem uma promessa, tem um poder, uma virtude, um revestimento, e que esse revestimento, quando vocês receberem, vai dar a vocês a capacitação de pular, de ir além dos muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que isso acontece. Eles ficam em Jerusalém, o Evangelho é pregado em Jerusalém, muitas almas se convertem a Cristo em Jerusalém. Atos capítulo de número 2 diz que a igreja cresce de forma vertiginosa.
A Bíblia diz que o Espírito Santo vai vir sobre eles no cenáculo, e olha que coisa poderosa, eles estão num lugar superior, eles estão orando, e a Bíblia diz que eles estão unânimes orando, para que a promessa se cumpra, para que Deus cumpra a promessa que Ele fez, e Jesus comunicou, e de repente, diz a Bíblia que foi de repente, a promessa de Deus veio, e todos os que estavam ali, todos, viram línguas repartidas como que de fogo, e essas línguas pousaram sobre cada um deles, e diz a Bíblia, irmãos, diz a Bíblia que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe permitia que falasse. Naquela época, diz a Bíblia, era festa, e os judeus espalhados por todo o mundo estavam em Jerusalém, e eles começaram a profetizar sobre as maravilhas de Deus, cada um na língua materna daqueles que estavam ali. Houve um pavor, houve um susto. Eles perguntaram: será que eles estão bêbados? Como é que esses homens simples, essas mulheres simples, conseguem falar esse idioma da minha terra? E a Bíblia diz que Pedro se levanta, porque sabe o que vai levantar você? O que vai levantar você é o poder de Deus. O poder de Deus vai te levantar. Depois que essa crise passar, o poder de Deus vai te levantar como levantou a Pedro, e você não vai mais se acovardar. Ele vai te levantar para pregar a palavra, para fazer o ide de Jesus. Eu creio nisso, eu creio nisso. Pedro recebe essa palavra, Pedro se levanta, e Pedro vai fazer um breve relatório sobre Cristo. Pedro vai trazer a promessa de Gênesis até os seus dias. Pedro vai falar que em Jerusalém Cristo morreu, que Cristo foi crucificado. E diz a Bíblia que só naquele dia, irmão, isso é maravilhoso, só naquele dia, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. O que eles não fizeram sem o revestimento, com o revestimento num dia só, fizeram o que não fizeram em 40 dias, quase 3.000 almas. O Evangelho avança, Jerusalém é tomada pela presença de Deus, os apóstolos vão começar a se reunir, a igreja administrativa, o corpo místico vai começar a tomar forma. Eles vão se reunir, vão levantar diáconos, eles vão levantar homens e mulheres para fazer a obra do Senhor. E diz a Bíblia que o reino de Deus começa, a palavra de Deus começa a ser pregada. Só há um problema: a igreja cresce tanto, que ela está em Jerusalém. Os discípulos estão em Jerusalém, os apóstolos estão em Jerusalém, e é cômodo ficar em Jerusalém. Por que é cômodo ficar em Jerusalém, pastor? Porque todo a Jerusalém recebeu a palavra, o evangelho é pregado. A Bíblia diz que em poucos dias eles saem de 120 para mais de 5.000 crentes. É um crescimento absurdo. A Bíblia diz que governadores se convertem, senadores se convertem, mulheres gentílicas, judias, hebreus, todo esse povo vem a Cristo, a igreja cresce. A Bíblia diz que o poder de Deus é tão grande que a igreja traz os seus bens aos pés dos apóstolos. Não há necessidade na igreja de Jerusalém, há fartura na igreja, ainda não há perseguição na igreja, a igreja cresce e tudo aquilo é bom. Mas a Bíblia diz que a promessa de Deus não era essa. A promessa de Deus não era morar em Jerusalém. A promessa de Deus era ficar em Jerusalém até que o poder viesse. Você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que Deus nos libera uma palavra,
E quando nós recebemos o cumprimento da palavra, nós entramos numa zona de conforto, não queremos sair dessa zona de conforto. Você sabe por quê? Esse Covid-19, esse vírus está mexendo com os alicerces da igreja. Sabe por que isso está acontecendo conosco também? Porque nós entramos na nossa Jerusalém. E está tudo muito cômodo na nossa Jerusalém. Está tudo muito cômodo na nossa Jerusalém. Nós não queremos sair da nossa Jerusalém. Mas eu tenho uma palavra para você, para mim, para nós, para esse tempo de crise. O que Deus nos deu não foi para morar em Jerusalém. O que Deus nos deu foi para passar, para sair das fronteiras de Jerusalém. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho entendido espiritualmente em Deus, em oração, que depois desta crise, nós saltaremos os muros de Jerusalém e avançaremos para a Judéia, avançaremos para a nossa Samaria, porque esse é o desejo de Deus. Tem gente desesperada. Você percebeu que tem gente orando mais? Você percebeu que você está lendo mais a Bíblia agora? Você percebeu que desde a quarentena, desde a ordem dos órgãos competentes, você voltou a jejuar? Você voltou a orar, você voltou a estudar a palavra, comprou livros, comprou Bíblias com novas versões. O que você está fazendo? Você está percebendo que a tua Jerusalém está sendo sacudida. Eles estavam assim. Lamento dizer isso a você, mas a igreja estava assim. Eles receberam e estavam cumprindo o que Cristo tinha falado só pela metade. Cristo falou: vocês vão receber poder, e quando vocês receberem poder, vocês vão passar por Jerusalém. Está escrito, depois de Jerusalém vocês vão para Samaria. Só que em Jerusalém ficou muito bom, ficou muito confortável Jerusalém. Por que é confortável, pastor? Porque em Jerusalém não falta pão. Em Jerusalém todo mundo é crente. Em Jerusalém não há perseguição. Em Jerusalém a igreja cresce, está lotada, todo mundo divulga. Em Jerusalém, quando alguém diz teu nome, a igreja lota. Isso é a nossa Jerusalém. E nessa Jerusalém, deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém quer sair dela. E Deus está vendo isso. E Deus percebe isso. E a igreja continua a crescer, até que Deus resolve levantar alguém, por nome de Estevão, que diz a Bíblia que ele era diácono, mas ministrava na unção apostólica. Não, eu estou até arrepiado para falar isso para você. Deixa eu dizer uma coisa: sabe por que Deus levanta Estevão? Porque os apóstolos não foram fazer o que Estevão estava fazendo. Você sabe quem deveria ser apedrejado? Eram os apóstolos. Você sabe quem deveria estar fazendo o que aquele diácono fez? Eram os apóstolos. Só que onde estavam esses líderes? Estavam em Jerusalém. Jerusalém é cômodo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pega Estevão, e ele recebe tanto poder, que ele começa a pregar nas sinagogas dos judeus, começa a pregar nas praças, até que um dia, ele é tão cheio de Deus, que ele começa a questionar, através de uma revelação muito profunda, tudo aquilo que aquela liderança política e espiritual de Jerusalém estava fazendo. Diz a Bíblia que eles olhavam para ele e queriam matá-lo. Esse é o Estevão, que era diácono no título, mas tinha unção apostólica. Deixa eu dizer uma coisa para você que está em casa: você não precisa ser apóstolo para fazer o que um apóstolo faz. Você não precisa ser pastor para fazer o que um pastor faz. Você não precisa desse título para fazer o que algumas pessoas que têm título não fazem. Você precisa de Deus. Nós precisamos dessa unção de Deus. Estevão recebe ela, e diz a Bíblia Sagrada
que depois que ele termina a sua palavra, ele olha para o céu, e a comunhão dele é tão grande que ele vê o céu aberto, homens, jovens, pegam em pedra para apedrejá-lo. Ele olha e diz: Pai, perdoa eles, não sabem o que estão fazendo. Ele vai repetir o que Cristo disse na cruz. Esse é o Estevão. Só que esse Estevão não está morrendo à toa. A morte desse moço tem um propósito. Qual é o propósito, pastor? Cumprir a promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8. Fique em Jerusalém, somente até receber poder. Quando receber poder, não permaneça em Jerusalém, vá para Samaria. Olha o texto. Eu quero ler o texto para você. Eu quero ler o texto para você que está em casa. Estevão vai morrer. Olha o que diz o texto. Estevão morre no capítulo de número 7. Eles apedrejam, verso 59. Capítulo 7, verso 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Por que Estevão não morreu? Porque quem tem Cristo tem a vida eterna, meu irmão. Por que o texto não diz que Estevão morreu? Porque para nós que servimos a Cristo, nós não morremos, nós dormimos para acordar em uma nova dimensão espiritual. Aleluia, ele não morreu, ele dormiu, porque vai ser acordado em um novo lugar, em um novo momento. Olha o verso 1 do capítulo 8. Saulo consentia na morte dele, e a partir da morte de Estevão, naquele dia em diante, se levanta uma grande perseguição contra a igreja e contra os que estavam em Jerusalém. Porque entenda isso, a igreja tem base em Jerusalém, mas nem todo mundo que está em Jerusalém é de Jerusalém. As pessoas viram que a Jerusalém estava tão confortável que eles vinham de fora para congregar em Jerusalém, porque em Jerusalém a igreja vivia o seu melhor momento. Só que Deus está olhando e está dizendo: eu não te dei poder para ficar aí, eu não te dei poder para permanecer aí, eu não cumpri a minha palavra para você ficar aí, eu vou dar um jeito de arrancar você de Jerusalém. E a Bíblia diz que a vida de um homem foi o que Deus fez como sacrifício para sacudir as aroeiras, para sacudir as árvores da igreja. E quando Estevão morre, uma grande perseguição se levanta. Alguém teve que dar a vida para sair da zona de conforto. Eu não sei, eu não tenho condições exatas de te dizer isso, mas uma coisa eu tenho percebido: esse Covid-19 pode estar sendo o instrumento de Deus para arrancar-nos do lugar de conforto, para nos tirar do nosso lugar de comodismo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Covid-19 pode sim ser o agente de Deus para nos tirar da nossa Jerusalém. Pode ser. Existe essa possibilidade. Porque olha aqui, Estevão foi o instrumento que Deus usou para tirar a igreja de Jerusalém. Agora olha o que é que acontece. Verso 1. Uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos